Olá pessoal, vamos continuar falando sobre o capítulo número 1, capítulo de introdução da nossa disciplina. Na aula, na aula número 1, nós vamos dividir a aula número 1 em duas partes, tá? A primeira parte a gente falou sobre variáveis qualitativas e variáveis quantitativas e agora, dando sequência na nossa aula, a gente vai falar sobre organização e apresentação de dados. Esse assunto é bastante relevante na parte da estatística, devido à apresentação de dados, a maneira como a gente vai apresentar os dados, mostrar um certo comportamento do conjunto de dados. Dependendo do conjunto de dados, nós vamos ter distribuições distintas e essas distribuições elas vão variar e vão influenciar a forma como os dados vão ser interpretados e analisados, tá certo? Vamos falar um pouco sobre as etapas de uma pesquisa. Uma das etapas é o planejamento da coleta de dados. Nessa etapa, a gente vai determinar a forma mais econômica e eficaz de se obter os dados desejados. Vai ser feita uma pesquisa, um estudo prévio para que possamos planejar da melhor forma a condução de uma pesquisa e como será feita de forma eficaz e econômica a coleta dos dados. Aí nós passamos para uma outra etapa propriamente dita, que é a coleta de dados, onde a gente vai que constitui a fase operacional de acordo com o que foi definido no planejamento, de acordo com o que foi decidido no planejamento. E a coleta de dados pode ser primária ou secundária. Primária é quando é direto da fonte e secundária proveniente de outro pesquisador. O que quer dizer isso? Vamos supor que eu estou falando sobre uma coleta de dados primária. Então, nesse caso, a gente vai usar dados do próprio pesquisador. Vamos supor que eu seja o pesquisador, fiz um experimento e coletei os meus dados. Então, esse é um tipo de coleta de dados primário, tá? Eu estou sendo a fonte desses dados. O meu experimento está sendo a fonte desses dados. E tem a coleta de dados secundária, em que eu vou estar usando dados e informações coletadas por um outro pesquisador, que na época da pesquisa dele poderia não ser uma informação de relevância interessante para ele, e que ele não sabia muito bem com o que fazer com aquela informação. Mas aí um outro pesquisador conseguiu ter uma visão aprofundada sobre esses dados e tem muito interesse em estudar, viu, uma finalidade para esses dados que pode ser útil, tá, na pesquisa dele. Então esse é um tipo de coleta de dados secundário. Uma outra etapa também é a apuração dos dados. A apuração dos dados é o processo que consiste em organizar os dados, agrupando-os de forma lógica para serem interpretados. Geralmente nessa etapa é utilizado tabelas ou gráficos. Então, nessa etapa da pesquisa, com os dados coletados, nós vamos organizar esses dados para que sejam melhor interpretados, tá? Isso é feito com o uso de tabelas ou gráficos, tá? E essa parte da estatística que vai da coleta, passa pela descrição e análise de variáveis essas tomadas, medidas em amostras, nos elementos da amostra,
tá? Essa etapa, essa parte da estatística é conhecida como a descritiva. Vocês vão relembrar, a gente já viu isso anteriormente. Então é a parte que a gente coleta, descreve e analisa de forma superficial, sem conclusões de caráter extensivo, tá? E a gente faz essa análise, essa descrição dos dados, de que forma? Mais uma vez, falando com tabelas e ou gráficos, tá? E por que é importante a gente usar tabelas ou gráficos? Porque através delas é possível a gente fazer uma revisão crítica do conjunto de dados que foram coletados na pesquisa, tá? E aí, o que seria essa revisão crítica? Essa revisão crítica seria você procurar por erros nos seus dados, tá? Às vezes são valores que você tenha digitado errado, tá, na sua planilha, ou até mesmo valores que estão certos, mas que aquele elemento da amostra pode ser uma pessoa, um indivíduo, ou um animal ou uma planta, não estava em boas condições durante o experimento e os resultados obtidos por ele não são confiáveis, tá? Não podem ser usados e interpretados. Então esses valores, esse animal ou essa planta ou indivíduo deveriam ser eliminados, retirados, né, do estudo. Não deveriam ser estudados, tá? Ou às vezes a gente pode ter valores digitados errados e aí a gente corrige esses valores para que evitamos no futuro erros na apresentação dos dados e na análise, tá? Para que a gente possa ter interpretações corretas após uma análise dos dados, tá certo? E as tabelas e gráficos são organizadas de acordo com as séries estatísticas. E o que seriam essas séries estatísticas? Seriam todas as tabelas que apresentam a distribuição de um conjunto de dados estatísticos em função da sua categoria, local ou tempo, tornando os dados mais compreensivos. Tá? Então, séries estatísticas, elas são as tabelas elaboradas em função de categoria, local ou tempo. E isso torna os dados mais compreensivos, mais fáceis de interpretar, tá? E aí a gente vai citar no primeiro momento esses tipos de séries estatísticas. Mais para frente, daqui a pouquinho, a gente vai falar mais aprofundado sobre essas séries estatísticas, esses tipos de séries estatísticas. Então, a exposição dos resultados, tanto em tabelas como em gráficos, podem ser feitas de acordo com os tipos de séries, tá? Então, nós temos séries categóricas, classificatórias, ou específicas. Esses termos categóricas, classificatórias ou específicas são sinônimos e a gente usa para a mesmo tipo de série. Então, se eu definir séries categóricas, vai ser a mesma definição de séries classificatórias, porque são as mesmas coisas, tá? São os termos usados para representar a mesma coisa. Isso acontece também com o segundo tipo de série, que são as séries geográficas, espaciais, territoriais ou de localização. Então, eu posso falar séries geográficas, eu posso falar séries espaciais, séries territoriais ou séries de localização. Todos esses que eu falei estariam certos, tá? E a definição é a mesma para essas séries, tá? Tem também as séries cronológicas, temporais, evolutivas ou históricas, tá?
Da mesma forma como os dois casos, esses termos referem-se às mesmas coisas. Nesses três casos, nesses três exemplos de séries que eu falei, o primeiro ele vai ser diferenciado de acordo com uma categoria ou um atributo. A gente vai mostrar e dar exemplo mais para frente. O segundo, geográfica, espacial, territorial, de localização, os dados vão ser organizados em função de um local. E o terceiro, séries cronológicas, temporais, vão ser organizados os dados de acordo com o tempo. E aí a gente tem também séries conjugadas, dupla entrada ou mista. São palavras, termos que a gente usa para dizer a mesma coisa. Então, séries conjugadas, dupla entrada ou mista, vão ser o quê? Tabelas elaboradas com 2 ou 3 tipos de séries, tá? Então, vão ser tabelas com séries categóricas e geográficas, ou tabelas com séries categóricas e cronológicas, ou tabelas com séries geográficas e cronológicas, ou até mesmo tabela com as 3 séries categóricas, geográficas e cronológicas, certo? Temos também tabelas de distribuição de frequências. Essas tabelas elas não são bem não é elaborada de acordo bem com uma série, tá? Com tipo de série. A gente vai ver isso no capítulo 5, tá? A partir da próxima aula, que essas tabelas de distribuição de frequências são elaboradas de acordo com as variáveis, as características estudadas, não pelos tipos de séries. Mas vocês precisam saber que existe esse tipo de tabela, que é uma tabela muito importante que vai ajudar em muitos cálculos de medidas mais para frente, tá? Tabela de distribuição de frequência. E tem também tabelas que representam a porcentagem, tá? Aí a gente pode ter qualquer tipo de série usado nessa tabela. Bom, e como se dá a apresentação dos dados em tabelas? A tabela é um quadro que resume um conjunto de observações. Essa é a definição de tabela. Tá? E ela é constituída basicamente por alguns componentes que eu vou citar e defini-los. O primeiro é o corpo. O corpo é o que? É a parte da tabela em que os dados são inscritos, o qual é constituído de linhas e colunas, sendo que cada cruzamento linha e coluna é chamado de célula. Então a gente define isso como corpo da tabela. Título, componente título, é a definição clara e concisa, ou seja, resumida, bem direta. É uma definição que a gente vai dar para estar bem concisa e clara do que a gente está apresentando naquela tabela, tá? Então é a definição clara e concisa, que tem que contemplar nesse título a categoria, que é o fenômeno observado ou estudado, tem que ter nesse título falando sobre espaço geográfico, que é o local em que o fenômeno ocorreu, e também a época, é o tempo em que o fenômeno estudado ocorreu, tá? Então a gente tem que ter essas definições no título da tabela, da categoria, do espaço geográfico e da época, e de uma forma bem clara, direta e enxuta, tá? Temos também o cabeçalho. O que é o cabeçalho? Ele especifica a informação apresentada em cada coluna, tá? Então ele vai falar o que vem, o que tipo de dados que estão em cada uma das colunas.
Tenho também a coluna indicadora. O que é a coluna indicadora? É o tipo de informação que cada linha contém. Então ele vai indicar qual é o tipo de dados que nós temos em cada linha, certo? Também um outro componente da tabela é a fonte, que é a identificação da entidade ou um órgão responsável pelo levantamento dos dados. Então eu posso usar dados de outra pesquisa, de um outro livro, tá? E quando eu faço isso, eu preciso citar a fonte, tá? Dados obtidos pelo IBGE, e aí a gente faz a citação e faz a referência no final do trabalho. Temos também notas, que são informações de natureza geral destinadas a conceituar ou esclarecer o conteúdo das tabelas e indicar o critério adotado no levantamento ou um método de elaboração da estatística derivada. Então, a gente pode colocar no final da tabela, no rodapé, notas esclarecendo alguma metodologia específica para que o leitor não tenha que ler todo o texto e ao ler a tabela ele consiga entender qual que é o método. Mas isso é usado quando um método é muito específico, muito importante, tá? E pode interferir nos resultados. E temos também as chamadas, que são informações específicas relativas a uma parte da tabela, destinadas a complementar as informações sobre os dados numéricos. Então, chamadas, a gente pode pôr um símbolo em cima de uma coluna, de um valor na tabela, ou em cima da coluna indicadora de alguma palavra na coluna indicadora que vai definir o que tem em cada linha, para chamar atenção sobre uma definição do que é aquele valor, tá? Por exemplo, se eu colocar um símbolo em cima de um valor, eu posso falar no rodapé, colocar o mesmo símbolo e definir médias acompanhadas de desvio padrão. Então faço chamadas nas tabelas. Tá? Então esses são alguns componentes que a gente tem nas tabelas. Então vamos ver aqui uma tabela, os componentes que a gente reconhece, que a gente viu ao estudar alguns dos componentes anteriormente. Temos a tabela 1, que é a população de alunos e servidores em algumas unidades da USP em 2009. Então, aqui nós temos o título. Observem que ele é conciso, tá? Claro, enxuto. Tem falando sobre a categoria, tá? Quais são as categorias? Alunos e servidores. E tem também falando sobre o local, unidades da USP, os locais que foram feito o estudo, e o tempo, a época, em 2009. Então, abordou tudo o que era necessário, para retratar os dados apresentados nessa tabela. Vamos ver mais outro componente, que seria o cabeçalho. O cabeçalho são as informações contidas nas colunas, que vai definir o que temos em cada coluna, tá? Na primeira são as unidades da USP, então eu tenho vários campos da USP, Exalc, FD, FEA, FEA, FMVZ, FISEA, INE, são alguns dos campos das unidades da USP. Na segunda coluna eu tenho alunos de graduação. Quantos alunos de graduação que eu tenho em cada uma das unidades. Na terceira coluna eu tenho alunos de pós-graduação, na quarta alunos de pós-doutorado, na quinta servidores docentes, na sexta servidores
não docentes e na sétima o total, tá? O total de alunos e servidores somados. Bom, outro componente da tabela é a coluna indicadora. A coluna indicadora vai informar o que temos, que tipo de dados que temos em cada uma das linhas. Então, quando eu estou na primeira linha, são dados obtidos em uma única unidade, na Exalc. Então, vai me falar tudo o que eu tenho na Exalc. Alunos de graduação, pós-graduação, pós-doutorado, docentes e não docentes. Segunda linha, alunos e servidores, os tipos de alunos e servidores que eu tenho na FD, tá? E assim por diante. O corpo são os dados que a gente tem no centro da tabela. São os dados obtidos em cada cruzamento entre linha e coluna, tá? São em cada uma dessas células. Temos também a fonte, que é da onde eu retirei esses dados, que vai no rodapé da tabela, certo? E vocês observam que nem todos os componentes que a gente comentou, definimos, está nessa tabela, tá? Faltou chamada, o que mais? Chamada, faltou mais uns 2 componentes, acredito. Então, observação importante. Toda tabela deve ter título, cabeçalho e corpo. Tem que ter esses 3 componentes, tá? A tabela: título, cabeçalho e corpo. Os demais componentes podem não existir, tá? Podem não existir, mas toda a tabela tem que ter título, cabeçalho e corpo, tá certo, pessoal? Observação importante. Vamos mostrar aqui agora algumas tabelas de acordo com as séries, os tipos de séries, tá? Então, essa tabela que foi feita aqui foi os dados foram agrupados de acordo com séries categóricas, classificatórias ou específicas. O que são essas séries? São dados agrupados segundo uma categoria ou um atributo. Então, em função de alguma categoria ou atributo, os dados são agrupados. E eu vou falar qual que é a categoria nesse exemplo aqui, tá? Então, nesse tipo de tabela, a categoria vai variar, ou seja, vai mudar, e o local e o tempo, tá, vão ser fixos. Então, vamos lá. Então, aqui essa tabela é o PIB por setor econômico no Brasil em 2009, tá? Então, estou falando que o local e o tempo são fixos. Qual que é o local? Brasil, tá? Qual que é o tempo? 2009. E o que está variando? A categoria, tá? E quem é a categoria? O atributo? Os setores econômicos que nós temos no Brasil. Temos o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Então está variando a categoria e o local e o tempo são fixos, tá? A gente tem o setor primário, que representa o PIB do setor primário é de 12,5, deve ser milhões, né, de dólares, vezes 10 a nona milhões de dólares. Temos aí 5,8 vezes 10 a nona, 10 elevado a 9 dólares, e 279,1 vezes 10 elevado a 9 dólares, tá certo? Deve ser milhões ou bilhões aí, tá? Então nós temos em cada um dos setores quanto que representa do PIB, tá? No Brasil. Então variou a categoria. A outra tabela é construída
de acordo com as séries geográficas, espaciais, territoriais ou de localização. Então, nesse caso, os dados são observados segundo a localidade de ocorrência, tá? Então, o que vai variar? Vão variar o quê? Vai variar os locais, a categoria e o tempo vão ser fixos. Então mudou agora, não é a categoria que vai mudar, vai variar. Agora quem vai variar é o local. E os demais tipos de séries vão ser fixos. Então nesse caso nós temos a porcentagem do PIB destinado à educação pelo país, tá? Em 2009. Então vejam que a categoria é o que? PIB destinado à educação. Poderia ser, a categoria tem várias, PIB destinado à saúde, tá? PIB destinado à segurança. A gente está trabalhando com PIB destinado à educação. Fixamos uma categoria. Em que ano que isso foi calculado? Em 2009. Então nós temos a porcentagem do PIB destinado à educação. Então fixou categoria, 2009 fixou o tempo. Quem está variando? Os países, os locais, tá? Então essa porcentagem de PIB destinada à educação foi medida nos Estados Unidos, Brasil, Japão e México. Então quem destinou mais, de acordo com essa tabela do PIB à educação? O Japão, depois os Estados Unidos, terceiro o Brasil e quarto o México, tá? Bom, outra tabela, outro exemplo aqui de acordo com o tipo de série, né? Então agora vamos ver uma tabela com dados em séries cronológicas, temporais, evolutivas ou históricas. Esse tipo de série, essa é a estatística em que os dados são observados segundo a época de ocorrência, tá? Então quem vai variar agora não é nem a categoria nem o local. Quem vai variar agora é o tempo. O tempo vai mudando, tá? A categoria e o local agora vão ser fixos. Observem no título que a gente está fixando a categoria e o local. Então, produção agrícola. Estou fixando a categoria. Poderia ser produção da pecuária, tá? Produção de alguma outra coisa. Produção agrícola. Produção de automóveis. Então a gente fixou a categoria. E o local também, na PB, significa na Paraíba, tá certo? Entre 2004 e 2009, então vai alterar os anos. Então fixou o local, que é Paraíba, e agrícola, produção agrícola, que é a categoria. Então a gente observa que ao longo dos anos aumenta, depois diminui, aumenta e se mantém, né? Então tem aqui um aumento de 2004 para 2005 da produção agrícola. Depois, em 2006, reduz essa produção agrícola e em 2007 em diante volta a aumentar a produção agrícola, certo? Bom, outro tipo de tabela é construído com base em séries conjugadas de dupla entrada ou mista, tá? Nesse caso, a tabela é uma combinação de 2 ou 3 tipos de séries anteriores que nós comentamos. Então vai variar um ou dois tipos, vai depender se nessa tabela, se eu tiver duas séries combinadas, dois tipos de séries combinadas, vai variar um e o outro vai ficar fixo. Agora, se eu tiver 3 tipos de séries nessa tabela ao mesmo tempo, vai variar 2 tipos de séries
e um tipo de série será fixo. Então essa tabela aqui nós temos o que? 3 tipos de séries. Produção agrícola por região segundo os produtos em 2009. Então veja, produção agrícola por região. Então, por região está variando quem? Local. Então aqui é um tipo de série. Qual que é esse tipo de série? De localização, né? Então aqui a gente tem variação no local. E aqui por região segundo os principais produtos. E aqui nós temos variando quem? A categoria, os tipos de produtos. São categorias, são diferenças segundo um atributo, tá? Então aqui nós temos diferenças com relação à categoria e aqui nos locais. E observe que quem é fixo? O tempo, o tipo de série tempo em 2009. Não vai variar o tempo, tá? Então a gente tem a produção aqui em cada região de cada produto, tá? Essa é uma tabela construída com séries conjugadas. Aqui nós temos a distribuição, uma tabela de distribuição de frequência. São dados agrupados de acordo com os intervalos dos valores das variáveis. Então, os intervalos dos valores das variáveis, das características. Então, aqui nesse caso, a característica em estudo seria a estatura dos alunos da disciplina que fazem parte da disciplina de probabilidade estatística. Então, foi feito o quê? Uma divisão em classes, né, de estatura, né? Então eu tenho de 1,4 metros, né? Vamos transformar para metro. 1,4 metros a 1,45 metros. Quantos alunos que fazem parte da disciplina de probabilidade estatística estão nessa faixa de estatura, entre 1,40 e 1,45? Nós temos 2 alunos. Depois, quantos alunos que nós temos entre 1,45 metros de altura e 1,50? 5. Tá? Então é feita uma contagem para saber a frequência, o número de alunos que nós temos em cada uma dessas classes de altura e estatura, tá? Então essa é uma tabela de distribuição de frequências que vocês vão ver no capítulo seguinte, uma tabela muito importante que vai nos trazer muitas informações, tá? As outras tabelas que a gente estamos vendo agora são importantes também, mas não tão quanto a de distribuição de frequência. Elas trazem informações, mas não igual as informações de tabela de distribuição de frequência. Isso aqui é uma parte da tabela. A gente vai ver que tem muito mais outras colunas e nós vamos aprender como calcular, como chegar aos valores nas outras colunas aqui, que nos trarão informações muito importantes, tá? Bom, apresentando para vocês os tipos de tabelas, nós temos aqui também tabelas de porcentagem. São os dados relativos especificados na tabela em função de uma razão que é relacionada ao total. Então, é praticamente uma regra de 3, né? Em 1456, aqui são rebanhos de uma fazenda, né? Número de cabeças que nós temos de bovino, de ovinos, caprinos e suínos, lá em 92. Então o local é um só, fixou o local, fixou o ano e variou a categoria, que são as espécies. Então nós temos aqui 860 cabeças de bovinos, 354 de ovinos,
30 caprinos e 212 suínos, total 1.456 cabeças, representa 100%. Então, se eu quero saber 860, x, né? Então, 59% do rebanho nessa fazenda em 92 é de bovinos. Então, aqui eu crio uma coluna em que eu vou falar a porcentagem de cabeças de cada espécie, tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a apresentação dos dados em gráficos. Então, a apresentação gráfica das séries estatísticas tem por finalidade dar uma ideia a mais imediata possível dos resultados obtidos numa pesquisa, permitindo chegar-se a conclusões sobre a evolução do fenômeno ou sobre como se relacionam os valores da série. Então, nesse caso aqui, eu vou trabalhar com gráficos, e os gráficos ele te dá uma ideia mais rápida do comportamento dos dados. A gente consegue observar se está tendo uma evolução, uma redução no número de cabeças, tá? De bovinos ou de suínos. Dá para ter uma ideia mais rápida do que você olhar pela tabela. O gráfico ele vai te dar uma ideia mais rápida do que está acontecendo com os seus dados, o comportamento que os seus dados estão apresentando, tá certo? Alguns cuidados que a gente deve tomar, pessoal, tá? Na hora de estar elaborando os gráficos. Todo gráfico ele deve ter título e escala para que possa ser interpretado sem que haja necessidade de esclarecimentos adicionais no texto. Então ele deve ser completo, tanto o gráfico quanto a tabela, eles têm que ter informações que a gente não tenha a necessidade de procurar no texto, tá? A tabela e a figura, o gráfico, elas têm que serem autoexplicativos, tá? Por isso a importância de termos informações que nos diz a respeito dos dados. Então tem que ter título e a escala para ser interpretada. No eixo das abscissas, no eixo X, a escala vai crescer da esquerda para a direita, e no eixo das ordenadas, que é o eixo Y, a escala vai crescer de baixo para cima, tá? As variáveis representadas em cada eixo devem ser claramente identificadas, bem como suas unidades de medidas. Então a gente tem que falar o que temos em cada eixo, tá? E as unidades dessas medidas que estão em cada um dos eixos, certo? Então vamos falar de alguns gráficos em função do tipo de séries, tá? Existe o gráfico de barras ou colunas. Esse tipo de gráfico eu posso usar para qualquer tipo de série. Pode ser séries categóricas, que a gente já definiu, pode ser para séries geográficas e para séries cronológicas, tá certo? Então, o gráfico de barras ou colunas pode ser usado para esses três tipos de série. Aqui quem está variando nesse gráfico são as categorias, certo? O local está fixo. O local também está variando, desculpe, o local também está variando e a categoria está também variando, tá? E o ano é fixo. Vamos lá, essa figura é o número de servidores docentes e não docentes em algumas unidades da USP em 2009. Então observe que você consegue visualizar aqui, ó, número de servidores não docentes, uma visão de comportamento desses dados, tá? Então você vê que o número de não docentes na Exalc é maior do que nas demais unidades da USP, certo? Vocês conseguem ter essa ideia, bem rápido.
também vê que na FMVZ é o segundo em número de docentes, de não docentes, né? Servidores não docentes. E a mesma coisa acontece para o número de docentes, tá? Na Exalc, que é o maior que nós temos comparado com as demais unidades. Certo? Então, aqui nós podemos usar para qualquer tipo de séries, tá? Inclusive as séries conjugadas, de dupla entrada ou mistas, tá? Que trabalha com mais do que dois tipos de séries, 2 a 3 tipos de séries, tá certo? Temos também o gráfico de linhas. Esse gráfico ele é usado para apresentar séries cronológicas, tá? Ele é mais usado para apresentar séries cronológicas, ou seja, dados agrupados ao longo do tempo. Então aqui quem vai variar nesse tipo de gráfico aqui, gráfico de linhas, é quem? O tempo. Então ele representa mais a variação no tempo. Então ele serve mais para séries cronológicas. Então esse gráfico aqui é a figura 2, evolução do número de alunos regulares de graduação em algumas unidades da USP, tá? No período de 2004 a 2009. Então esse vai dar uma ideia da evolução ao longo do tempo, tá? Nas diferentes unidades. Observe que nessa unidade aqui, ó, o IQ, você tem um número maior de alunos de graduação na maioria do tempo, na maioria dos anos foi ele que teve o maior número de alunos regulares na graduação. Só em 2008 e 2009 que ele perdeu para a FISEA, que é a outra unidade, tá? Então a gente tem aqui, ó, também o IQSC foi sempre o que teve menos alunos regulares na graduação, certo? Em todos os anos. Aqui teve uma mudança no comportamento para IQ e FISEA. Então o IQ dominava até 2007. Depois de 2007, nos anos seguintes, quem passou a ter o maior número de alunos regulares foi a FISEA, tá certo? Bom, temos também um gráfico de área ou setores. Esse tipo de gráfico é usado para comparar proporções ou evidenciar a composição percentual de uma parte dos dados. Então aqui nós temos distribuição do corpo docente na FISEA, que é uma unidade, é um campus da USP, por departamento e por categoria em 2009. Então fixamos o tempo, tá? E variando quem? A categoria e o local. Os locais são usados, os departamentos, ciências básicas, zootecnia e engenharia de alimentos. Então a gente nós vimos a proporção de quê? De docentes, de tipo de docentes. Aqui nós temos a categoria que está sendo alterada, do associado e titular em cada uma das unidades. Então só fixou o ano que foi 2009. Então eu tinha a maioria, vocês podem ver que a maioria de docentes são doutores em todas as três unidades, tá? Depois em segundo lugar, temos docentes associados com maior número, né? Em todas as três unidades, o comportamento do tipo de docente é o mesmo. Primeiro vem docente doutor, né? Depois docente associado, em
em terceiro lugar vem os docentes titulares. Titular são aqueles docentes que têm muito mais anos de carreira, por isso que é um número menor, certo? Então aqui nós temos o gráfico de área ou setores, que nos dá uma ideia de proporção. Se eu quiser saber a proporção de docentes titulares, o que eu tenho que fazer? Somo o total de docentes que eu tenho no ZAB aqui. Se eu quero saber o de titular, eu vou pegar 3 dividido pelo total multiplicado por 100. Vou ter uma ideia de proporção de docentes titulares no ZAB. E eu posso fazer isso para qualquer tipo de docente, associado ou doutor, tá certo? Descubra a proporção de cada um desses tipos de docentes. Tenho também o diagrama de dispersão. Para que serve o diagrama de dispersão? Ele é usado para verificar possíveis relações entre duas variáveis. Então nós temos aqui uma variável que é o investimento e a outra vendas. Então esse gráfico aqui é a relação entre os lucros obtidos com vendas de imóveis, que é o eixo Y, e o recurso usado para investimentos no mercado imobiliário. Então o que eu observo? À medida que eu aumento o investimento no mercado imobiliário, tá? Eu coloco mais dinheiro, eu invisto mais no mercado imobiliário, o número de vendas aumenta, tá? Então estou aumentando aqui os investimentos, estou aumentando o número de vendas, tá? Isso aqui, se eu aumento o meu investimento no mercado imobiliário, eu também aumento o número de vendas de imóveis, tá? Posso ter um comportamento assim, ó, decrescente. À medida que eu aumento a variável x, eu diminuo a variável y. Existem variáveis que têm esse tipo de comportamento. À medida que se aumenta uma, a outra diminui e vice-versa, tá? Então vamos para o próximo, que é o histograma. Histograma ele é usado para representar uma distribuição de frequência por meio de retângulos justapostos. Então aqui, pessoal, eu vou ter a variável que eu estou estudando nos indivíduos. Aqui pode ser pessoas, pode ser animais, tá? Então eu vou medir em vários animais o teor de colesterol, e aí eu vou dividir o eixo X em faixas, em classes, tá? Então aqui, ó, de 190 a 192,5 mg de colesterol por decilitro, eu tenho 2 indivíduos, 2 animais. Aqui entre 1,92,5 e 1,95 eu tenho 4 indivíduos. Vamos pular aqui, ó. Entre 200 e 202,5 mg de colesterol, eu tenho quantos indivíduos? 18 ou 19, né? Aproximadamente 19 indivíduos. Então esse é o histograma, ele vai te dar o número de indivíduos, ou seja, a frequência absoluta, que a gente vai ver com mais profundidade no capítulo 5, em relação às faixas, às classes de teor de colesterol. Aqui a variável seria teor de colesterol, mas isso pode mudar, pode ser outra variável, tá? E como considerações finais, pessoal, nós podemos falar que apesar das técnicas específicas para a construção de tabelas e gráficos, a criatividade contribui muito para uma boa apresentação dos seus dados, tá? Então não dispensem a criatividade. É importante saber essas técnicas, quais são os tipos de gráficos e tabelas mais usados para tal tipo de série, mas isso não dispensa a criatividade, tá joia? Os gráficos devem ser adaptados à melhor forma
de visualização do fenômeno estudado. Então vocês têm que trabalhar o gráfico, a tabela, para que eles fiquem, para que o leitor visualize da melhor forma o fenômeno que você está estudando, tá? E maiores informações elas são obtidas por tabelas e gráficos que usam distribuição de frequências, que é o que eu ressaltei muito nessa aula, tá? Sendo que as construções dessas tabelas e gráficos vão depender do tipo de variável, ou seja, da característica estudada. Eu comentei nas aulas passadas que dependendo da variável que você está estudando, da característica que você está estudando, se ela for qualitativa, quantitativa, tá? E aí tem as divisões lá, ordinal e nominal e discreta e contínua. Dependendo do tipo de variável, a gente vai construir um tipo de tabela de distribuição de frequências. Vai ser diferente a construção dessa tabela que é a distribuição de frequências, tá? Tabela muito importante que vai nos dar muita informação que ainda não temos com a construção dessas tabelas e gráficos que a gente apresentou aqui. A gente conseguiu ver um comportamento dos dados, como os dados a gente organizou e apresentou eles em tabelas e gráficos para que a gente tenha uma visão melhor, uma ideia melhor de como esses dados estão agrupados, o comportamento deles, tá? Mas com a tabela de distribuição de frequência nós ainda vamos conseguir obter mais informações ainda a respeito dos dados. E vocês vão ver isso nas próximas aulas, tanto tabelas quanto gráficos, que são os histogramas, tá? Então, na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre o capítulo 5, tá? Que vai tratar de tabelas e gráficos de distribuição de frequência. Tá certo, pessoal? Então, até a próxima aula. A gente vai conversando